Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre: Rússia ameaça reagir com guerra direta se tropas europeias entrarem na Ucrânia. E Coreia do Norte ameaça lançar míssil nuclear contra os Estados Unidos. Hoje, dia 6 de março de 2025, a Rússia fez um alerta significativo sobre o envio de tropas de países europeus para a Ucrânia, considerando essa ação como uma mobilização da OTAN. De acordo com a declaração do Ministério das Relações Exteriores russo, tal movimento seria tratado como uma declaração de guerra direta, com consequências graves para as relações entre Moscou e Bruxelas. O alerta ocorre um dia depois de o presidente da França, Emmanuel Macron, sugerir que o envio de tropas europeias à Ucrânia poderia ser parte de um acordo para garantir a segurança da Ucrânia e ajudar a encerrar a guerra com a Rússia. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desenvolvimentos mais recentes do mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores que movem nosso tempo. E lembre-se, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. Essa afirmação de Moscou reflete a tensão crescente entre as potências europeias e a Rússia, em um momento crítico do conflito. No dia anterior, 5 de março, Macron havia proposto que o envio de tropas europeias poderia servir como uma garantia de segurança para a Ucrânia, permitindo que o país tivesse a confiança necessária para negociar o fim do conflito. No entanto, a resposta russa foi clara: qualquer presença militar adicional de países europeus na Ucrânia será considerada como um ato de guerra contra a Rússia. Na mesma data, líderes europeus estavam reunidos em Bruxelas, discutindo estratégias militares para apoiar a Ucrânia em sua luta contra a Rússia. O encontro, que também contou com a participação de representantes dos Estados Unidos, refletiu o aumento das preocupações com a escalada do conflito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia suspendido a ajuda militar à Ucrânia, tentando pressionar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a iniciar negociações de paz com a Rússia. Durante a cúpula, esperava-se que os líderes europeus emitissem uma declaração formal reafirmando que quaisquer discussões sobre o futuro da guerra precisariam contar com a participação ativa tanto da Ucrânia quanto da Europa. Além disso, ficou claro que qualquer cessar-fogo deveria ser acompanhado por um acordo de paz abrangente, sem possibilidades de reatar as hostilidades no futuro. A União Europeia enfrenta grandes desafios nesse contexto. O aumento dos gastos com defesa e o esgotamento de estoques militares são problemas graves, enquanto a ascensão de movimentos de extrema-direita pró-Rússia em alguns países da Europa adiciona uma camada extra de complexidade política à situação. A polarização interna ameaça dificultar uma resposta unificada ao conflito. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, foi enfático ao rejeitar sugestões de desacordo entre a Europa e os Estados Unidos sobre a Ucrânia. Starmer afirmou, em 6 de março, que os Estados Unidos continuam sendo um aliado essencial, ressaltando que qualquer cessar-fogo deve ser garantido por medidas de segurança robustas para a Ucrânia. Esse posicionamento alinha o Reino Unido com os Estados Unidos, mas também aponta para a necessidade de mais apoio militar para a Ucrânia. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, expressou suas preocupações em relação à proposta de Macron de usar armas nucleares francesas para proteger a Europa. Scholz argumentou que a OTAN já possui um sistema de dissuasão nuclear eficiente, baseado nas armas nucleares dos Estados Unidos, e que a ideia de uma força nuclear francesa independente poderia complicar ainda mais a situação. Enquanto isso, Friedrich Merz, provável futuro primeiro-ministro da Alemanha, não participou da cúpula em Bruxelas. Merz, no entanto, utilizou as redes sociais para afirmar que a Europa precisa fortalecer suas defesas para garantir a paz no continente. Ele enfatizou que a Europa só conseguirá estabilidade se for capaz de manter um poder militar significativo frente à ameaça russa. A Rússia, por sua vez, rejeitou uma proposta de paz apresentada conjuntamente pela França e pelo Reino Unido, considerando-a uma tentativa de dar um alívio momentâneo ao exército ucraniano, que estaria em dificuldades no campo de batalha. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que qualquer pausa na guerra poderia ser usada pela Ucrânia para reforçar seu exército, prolongando o conflito e dificultando uma solução pacífica. Nos últimos 2 meses, o cenário da segurança na Europa mudou drasticamente. A decisão de Donald Trump de iniciar conversações de paz com a Rússia, sem envolver diretamente a Ucrânia ou os países europeus, foi um ponto de inflexão. A reunião entre Trump e Zelensky, realizada na semana anterior, colocou os líderes europeus em uma posição de maior urgência, forçando-os a tomar medidas mais rápidas e coordenadas diante do impasse crescente.
Esses acontecimentos refletem a complexidade do conflito e a crescente pressão sobre a Europa para tomar decisões difíceis. Enquanto a Rússia adverte sobre as possíveis consequências do envio de tropas europeias, a situação na Ucrânia continua sendo um desafio geopolítico que exige a ação cuidadosa de todas as partes envolvidas. O futuro da guerra dependerá, em grande parte, das escolhas feitas nas próximas semanas, tanto por líderes europeus quanto por Moscou. Agora vamos para outra notícia. Coreia do Norte ameaça lançar míssil nuclear contra os Estados Unidos. Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, fez uma nova ameaça aos Estados Unidos nesta terça-feira, 4, alertando para uma possível resposta nuclear. A declaração veio após a chegada do porta-aviões USS Carl Vinson à base naval de Busan, na Coreia do Sul, no domingo, 2. Segundo a vice-diretora do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, essa movimentação militar demonstra a política hostil de Washington e reforça a necessidade de Pyongyang expandir suas capacidades nucleares. A mídia estatal da Coreia do Norte destacou que esta é a segunda vez neste ano que ativos estratégicos dos Estados Unidos são posicionados na Península Coreana, citando ainda exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. No comunicado, Kim Yo-jong afirmou que o país responderá com fortalecimento de sua dissuasão nuclear de guerra e poderá adotar medidas estratégicas caso as supostas provocações continuem. Para o governo norte-coreano, a presença militar americana na região é uma ameaça direta à sua segurança. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul rejeitou as acusações, alegando que a retórica norte-coreana busca justificar o avanço de seu programa nuclear. Além disso, Seul reforçou que a segurança da Coreia do Norte depende do abandono de suas ambições atômicas. Analistas apontam que a tensão na região tem aumentado, especialmente diante da postura cada vez mais agressiva de Pyongyang em resposta às movimentações militares dos Estados Unidos e de seus aliados. Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, nos siga, deixe sua opinião.